Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo. No primeiro nós tratamos sobre como ler e compreender textos não traduzidos em inglês. E nesse segundo a gente vai voltar um pouquinho na questão gramatical e nós vamos falar de simple verb tenses. Tense, aí no final dessa frase, significa tempo, quando a gente está falando de tempo verbal. Então é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar de tempos verbais que são simples. Aí são simples porque não são compostos. Eles não precisam de verbos auxiliares para ser formados. Na conversa nós vamos perceber isso. I play soccer. They drive a car. She eats a piece of pie. Sabe o que todas essas frases têm em comum? Elas estão no presente simples e é sobre ele que a gente vai falar hoje. I have so much to learn from you. Para iniciar, nós vamos falar do simple present ou present simple. O simple present é o tempo verbal que nós utilizamos quando desejamos falar de rotinas, ou seja, quando fazemos referência àquelas atividades que as pessoas realizam com determinada frequência. Nós temos aqui uma sequência de imagens que representa atividades que as pessoas realizam rotineiramente. Se você prestar atenção, vai perceber que elas são atividades que normalmente são realizadas nos primeiros momentos do dia. Ali quando a pessoa desperta até o momento em que se apronta para sair de casa, para a escola ou para o trabalho. A primeira atividade representada aqui nesse quadro de rotinas é o momento em que o indivíduo desperta. E nesse momento ele diz I wake up at 6 a.m. Como já foi chamada a atenção, essa sequência de atividades ela passa por várias ações. Começa lá no momento em que o indivíduo desperta com o relógio, até chegar o momento em que essa senhora ela se veste, ela se apronta, ela se arruma já no momento de sair para a atividade que ela vai realizar fora de casa. E aí ela diz I get dressed at 7:30 a.m. I get dressed at 7:30 a.m. Que ocorrem hoje, agora, em 2020, ou seja, situações que ocorrem no momento atual, no momento da fala, usamos também o simple present. Nesse slide nós vemos uma representação do que seriam acontecimentos que ocorrem na atualidade. Por exemplo, nós temos aqui um grupo de estudantes, são estudantes do ensino médio, high school. Então, assim, frequentar, estudar no ensino médio, em inglês seria attend high school. Então, a frase sobre eles, sobre o momento atual desse grupo de estudantes. They attend high school. They attend high school, referindo-se a um grupo de duas ou mais pessoas, né? E no seu caso, né, o que você diria sobre o seu momento atual escolar? Que você estuda no Tiradentes, né? Então seria I study at Tiradentes. I study at Tiradentes. Nós vamos observar agora alguns exemplos de frases afirmativas no Simple Present. E aí vale ressaltar, chamar a atenção desde já que o verbo to be ele possui três formas, am, is e are, ou am, are e is, como aparece aí na sequência de frases. E ele é o único verbo que vai aparecer com essas três formas. Os demais só aparecem com duas. Se for ver o verbo like, por exemplo, é I like, you like, repetiu, né? Ficou a mesma forma, she likes. O verbo touch, we touch, she touches. Então só mudou quando o sujeito é he, she ou it, como está lá nessa observação na linha final da tabela. E o verbo to be possui am, are e is, né? Como eu já disse, são três formas. Ele é o verbo que possui o máximo de flexões em inglês. Então as frases I am a student,
am, porque o sujeito é I, primeira pessoa de singular. You are my friend. He is a good English teacher. E aí o verbo like, lembrando que é gostar, né? Por isso que a gente dá like nas postagens do Facebook e do Instagram, nesse sentido, tá? De curtir, gostar. E touch também é um verbo que a gente conhece, é por isso que a nossa tela é chamada de touchscreen, a tela do celular, ou do computador, ou de outro aparelho, porque você toca nela, né? Então touch é o verbo tocar. E aí olha os dois exemplos com touch. We touch the sky when we listen to the song. E aí touch the sky como uma metáfora, né? A gente vai às alturas, a gente toca o céu, né? Vai ao paraíso quando ouve essa música. E she touches my hand when I am afraid. Ela segura a minha mão, ela toca na minha mão, né? When I am afraid, quando eu tenho medo. Então esses são alguns exemplos de frases afirmativas no presente. Observe que não tem verbo auxiliar, só tem o verbo principal em cada uma dessas frases. É o sujeito, o verbo e um complemento. Na hora de fazer afirmativas é simples. A gente mantém aquela estrutura de sujeito, o verbo e depois o resto da frase. Só tem uma observação que você tem que se atentar. Que quando você estiver usando os pronomes he, she e it, você precisa colocar um S no final do verbo. Lembra que esses pronomezinhos amam S, eles sentem necessidade, então você precisa colocar. Vamos começar então com a afirmativa. They live in Santos. Eles moram em Santos. Perceba que a afirmativa tá bem facinha. They, que são eles, live, que é o verbo morar, em Santos, que é a cidade onde eles moram. Eles moram em Santos. Acabou. Agora, se a gente usasse o pronome she, por exemplo, as frases ficariam como, Bi? She lives in Santos. Por quê? Porque he, she, it gostam de S no final do verbo no presente simples. Olha mais um exemplo. I play the piano. Eu toco piano. I play the piano. Se eu quiser dizer que ele toca piano, he plays the piano. He plays the piano. De novo, o S vai no final do verbo play, porque eu tô falando de he, ele. Então, ó, fazer afirmativas com todos os outros verbos é simples quando a gente tá falando de presente simples. E se eu quero fazer negativas e perguntas, Bi? Bom, pra fazer perguntas, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente fazia com o verbo be. Lembra que a gente fazia o Mas é tão simples quanto. A gente simplesmente vai ter que acrescentar do ou does no começo dessa afirmativa para transformar ela em pergunta. Você vai acrescentar o does quando você estiver falando de he, she ou it, ou então se você estiver falando do nome de coisas que representem esses pronomes. Por exemplo, se eu estou falando da Giovana, eu estou falando de she. Se eu estou falando de uma geladeira, eu estou falando de it. Então, he, she, it, a gente vai usar does. E quando a gente estiver falando de I, you, we e they, a gente vai usar do. Por exemplo, na afirmativa, they live in Santos, eu tô falando de they. Então, eu vou ter que usar o do. Do, they live in Santos. Prontinho, eu transformei numa pergunta. Por isso que eu disse que é diferente do verbo be, mas é tão simples quanto. E na hora de formar negativas, a gente também vai precisar da ajudinha dos auxiliares do e does. E vai seguir a mesma lógica. A gente usa o do para I, you, we, they e o does para he, she e it. Acontece que se é negativa, a gente precisa negativar o auxiliar. Então a frase I play the piano, na interrogativa ficaria do I play the piano? E na negativa ficaria I do not play the piano. Perceba que a gente está negando esse auxiliar. Em vez de deixar só o do, eu tenho que colocar o do not. Ou então o don't. Para ficar bem claro, a gente vai fazer aquele mesmo exemplo rapidão com várias frases para você ir absorvendo. Afirmativa. They live in São Paulo. Eles moram em São Paulo. Pergunta. Do they live in São Paulo? Eles moram em São Paulo. Negativa. They do not, ou então they don't live in São Paulo. Eles não moram em São Paulo. Afirmativa. She plays the piano. Pergunta. Does she play the piano? Ela toca piano. E perceba só que quando a gente usa o does para fazer a pergunta com he, she, it, a gente já tem o S no final desse auxiliar. Então a gente não precisa colocar S no final do verbo de ação. Lembra que he, she, it, eles gostam de S, mas não de overdose de S. Se o S já está no auxiliar, ele não precisa estar no verbo de ação. Negativa. She does not, ou então she doesn't
play the piano. Ela não toca piano. E de novo aqui a gente percebe que tem o doesn't, ou seja, no meu auxiliar eu já tenho um S ali embutido, então eu não preciso colocar um S no meu verbo de ação. Afirmativa. We work together. Nós trabalhamos juntos. Pergunta. Do we work together? Nós trabalhamos juntos? Negativa. We do not work together. Nós não trabalhamos juntos. Então perceba que a grande diferença que tem aí é que o verbo be ele não precisa de auxiliar. Você simplesmente joga ele para frente para fazer uma pergunta ou coloca um not depois dele para fazer uma negativa. Os outros verbos eles precisam de auxiliar. Você coloca esse auxiliar na frente de toda a frase para formar uma pergunta ou então coloca o auxiliar seguido do not para formar a negativa. Viu só como é simples? Se você ficou com dúvida, assiste o vídeo de novo, reveja os exemplos e aproveita e já aplica, já treina. Comenta aqui embaixo algumas frases na afirmativa, na interrogativa e na negativa com o verbo to be e também com qualquer outro verbo. Nós vamos encerrando com o Simple Present temporariamente. Fiquem com os exemplos das gêmeas professoras, a Bi e a Gi. Fique com os exemplos dados pelo professor Pedro. Faça anotações, veja e reveja o conteúdo. Crie seus próprios exemplos a partir dos exemplos que você vê aí nos slides. E se prepare para usar esse conteúdo para nós resolvermos nossas próximas atividades. Um abraço, fique em casa, fique em paz.